noite. Já senti a presença maravilhosa do Senhor. E a presença de Deus não tem dinheiro de pai, não tem ouro de compra. Está num lugar desse, sentindo a presença de Deus. Não tem milionário que não troque sua riqueza por esse momento que você está aqui. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia Sagrada em 2 Samuel, qual a palavra de Deus tem colocado no meu coração. Capítulo 9, se quiser se colocar de pé, fica à vontade. Capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele, de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de tudo de contínuo comerás pão à minha mesa. Até aqui, irmãos, para ser breve. Podeis nos assentar. Nós vemos aqui nessa passagem desse moço uma história em que muitas vezes nós paramos e meditamos e vemos a grandeza do Deus que nós servimos. Nós olhamos para a história desse menino, desse homem, e vemos a providência divina chegando na vida do ser humano. Você poderia classificar esse lugar chamado Lodebar como um destruidor de esperança, como destruidor de sonhos, como destruidor de fé. Essa terra é reconhecida como terra das sombras, ou terra de destruidor de sonhos. Nós vemos esse lugar, nós vemos a vida desse homem, desse moço, a vida que ele tinha antes e a vida que ele teve depois. Glória a Deus. Nós vemos que quando menino, ele era neto de Saul, e seu pai era Jonatas, príncipe de Israel, a qual Jonatas teve esse filho e morreu na batalha. E ele foi levado pela sua ama, pela sua empregada que cuidava dele, para esse lugar chamado Lodebar. Mas ao decorrer deles fugir, que viriam destruir a sua família, destruir seu povo, ele quebrou as pernas, ficou coxo, ficou aleijado, e foi levado para esse lugar chamado Lodebar. Se nós entrarmos na história desse homem, desse menino, e começarmos a vermos a sua vida, e vermos os sonhos, os projetos que ele tinha, que todo ser humano, todo o ser que vive e que conhece a Deus e clama a Deus, ele tem sonhos, ele tem projetos, ele projeta a sua vida, ele faz sonhos, ele sonha com algo para a sua vida e para a sua prosperidade e para a sua família. Nós temos que esse menino ainda, ali na casa de Saul, ele tinha sonhos. Quem sabe ele olhava para os guerreiros, ele tinha o seu sonho de ser um guerreiro. Quem sabe ele olhava para o seu pai, ele tinha o sonho de ser um príncipe. Quem sabe ele olhava para Saul e via o trono de Saul e tinha um sonho de ser um rei. Ou quem sabe casar com a bela moça do reino e ali assumir como príncipe. Ele não tinha um sonho de morar em Lodebar. Eu duvido quem quer morar em Lodebar. Eu duvido quem quer passar por uma luta dessa. Eu duvido quem quer enterrar seus sonhos. Eu duvido quem quer enterrar seus projetos. Eu duvido quem quer destruir ou aniquilar seus sonhos. Eu duvido quem quer. Mefibosete não queria isso.
Mefibosete passou por uma situação difícil. Foi levado para esse lugar chamado Lodebar. Ali, quem sabe, as pessoas olhavam para ele e não viam ele como um filho de um príncipe. Viam ele como um coxo. Viam ele como um mendigo. Viam ele como um aleijado. Porque naquele lugar só tinha pessoas assim. Só tinha pessoas coxas. Pessoas que dependiam de uma migalha dos outros. Ali só tinha pessoas que eram fugitivos do rei. Marginais. Ali só tinha pessoa desprezível ou desprezada pela sociedade da época. Mas ali agora, Mefibosete está naquela situação. Talvez você aqui nesta noite, eu queria que você um minuto parasse e entrasse na história de Mefibosete. Eu queria que você parasse um momento e olhasse para a sua vida e se colocasse um minuto no lugar dele e começasse a ver os seus sonhos que foram enterrados, os seus sonhos que até agora a aprovação chegou na tua vida, a diversidade, e tem destruído teus projetos, tem destruído teus sonhos, tem destruído a tua fé, e muitas vezes você olha para ti e olha para você e vê a tua vida e vê a tua situação e você diz: meu Deus, até quando eu vou ficar em Lodebar? Meu Deus, até